Olá, sou o Tenente Cledson. Hoje iremos dar continuidade ao nosso assunto de geometria analítica, com o assunto equação geral da circunferência. Hoje o nosso objetivo é determinar a equação geral da circunferência partindo da equação reduzida da mesma. E também o objetivo é nós determinarmos o centro e o raio e identificar quando uma equação será ou não uma circunferência. Dando continuidade à nossa aula sobre a equação geral da circunferência. Então vamos lá. Então, a equação geral da circunferência, como eu falei para vocês, a equação geral da circunferência, ela vai partir da equação reduzida da circunferência. Então você observe que aqui a equação reduzida da circunferência, ela é dada pela fórmula x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Sabendo que xc e yc são as coordenadas do centro da circunferência e r é o raio da circunferência. Vamos desenvolver esse produto notável e depois iremos desenvolver esse produto notável, que é o quadrado da diferença de dois termos. Então, desenvolvendo esse primeiro produto notável, a gente vai ter o seguinte, ó. Quadrado primeiro ficaria x ao quadrado, menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, ficaria menos 2x vezes xc, mais o quadrado do segundo termo, ficaria xc ao quadrado. Então, desenvolvi esse meu primeiro produto notável. Mais, desenvolvendo esse segundo produto notável, ficaria y ao quadrado menos 2y vezes yc mais yc ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, o próximo passo é vamos agrupar os termos convenientes. Então, agrupando os termos convenientes, eu agrupei, ficou x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2xc vezes x menos 2yc vezes y mais xc ao quadrado mais yc ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero. Você observa que o raio ao quadrado eu já passei para o primeiro membro, correto? Então essa equação aqui que está destacada, ela é chamada de equação geral da circunferência ou forma geral da circunferência. Alguns livros chamam de equação normal da circunferência, ok? Alguns livros também utilizam a notação do centro, em vez de utilizar x, c e y, c, utilizam a e b. Aí vai depender de cada livro, mas é só notação, correto? Então, existem dois métodos para a gente determinar a equação da circunferência. O primeiro método é o método de completar quadrados. Então, nem sempre a equação desse tipo que vocês estão vendo aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 4y menos 23 igual a zero, representa uma circunferência. No próximo método, a gente vai ter algumas condições para verificar se a equação desse tipo representa ou não circunferência. Então, o método de completar quadrados, ele consiste em você pegar essa equação, supostamente uma equação geral da circunferência, e transformar numa equação reduzida da circunferência. Porque uma vez que você determina, na verdade, uma vez que você transforma na equação reduzida, você consegue encontrar quem é o centro e quem é o raio. Então, vamos lá relembrar um pouco esse método de completar quadrados. Então é o seguinte, eu vou pegar aqui a equação, supostamente a equação geral da circunferência, e vou reescrever. Ficaria x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 4y menos 23 igual a zero. Então eu vou agrupar aqui os termos. O que tiver x eu vou colocar junto. Ficaria x ao quadrado menos 6x mais, colocar aqui um espaço, né, um retângulo, mais y ao quadrado menos 4y mais, colocar outro retângulo, igual a 23. Observe que eu já vou passar o 23 para o segundo membro. Professor, mas eu não entendi por que só colocou esse retângulo. Então, observe que eu coloquei esse retângulo proposital. Por quê? Porque se você observar, ó, eu posso transformar num trinômio quadrado perfeito. Então, observe que aqui, ó, se eu tiver um termo aqui, se tiver um termo
onde eu consiga transformar esse trinômio quadrado perfeito, você pode colocar na forma fatorada. E uma vez que você colocar na forma fatorada, você já vai ficar próximo da equação reduzida da circunferência. Só tem um detalhe, a gente está trabalhando com uma equação. Então você sabe que numa equação, se você somar qualquer valor no primeiro membro, você é obrigado a somar qualquer valor no segundo membro para essa equação sempre continuar verdadeira. Então observe o seguinte, ó, qual é o número que eu coloco aqui nesse retângulo, onde torna esse trinômio quadrado perfeito. Então eu vou afirmar para vocês que esse número só pode ser o 9. Professor, mas por que é o 9? Vou explicar daqui a pouco. E nesse lugar desse retângulo, eu coloco um 4. Uma vez que eu coloco esse 4 aqui, eu torno esse trinômio quadrado perfeito. Observe o seguinte, ó. Eu somei no primeiro membro mais 9 e somei no primeiro membro mais 4. Então, como eu falei, se eu somei no primeiro membro, eu sou obrigado a somar no segundo membro. Então, eu vou ter que somar aqui com 9, ó, mais 9 e mais 4, correto? Então, fazendo isso, ó, esse trinômio ele é quadrado perfeito. Se ele é um trinômio quadrado perfeito, eu posso colocar na forma fatorada. Como é que eu coloco na forma fatorada? Basta você tirar a raiz quadrada do primeiro termo. Ficaria raiz quadrada de x ao quadrado vai ser x. Tirei a raiz do primeiro termo. Vou conservar o sinal do segundo termo. E vou tirar a raiz quadrada do último termo. Raiz quadrada de 9 é 3. E eleva ao quadrado. Então, x menos 3 ao quadrado é a forma fatorada desse trinômio quadrado perfeito. Mais, de forma análoga, forma fatorada desse trinômio quadrado perfeito. Vou extrair a raiz quadrada desse primeiro termo. A raiz quadrada de y ao quadrado é y. Vou conservar o sinal do termo central. E vou extrair a raiz quadrada do último termo. Raiz quadrada de 4, 2. Vou elevar ao quadrado. Igual, somando 23 mais 9 mais 4 vai dar 36. Então, observe que isso aqui já é a equação reduzida da circunferência. Eu vou reescrever esse 36. Então, você vai ter x menos 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado. Eu vou escrever esse 36 em forma de potência, onde o expoente vai ser 2. Então, esse 36 é a mesma coisa que 6 elevado ao quadrado. Opa! Então, uma vez que você fez isso, ó, você já sabe que essa aqui é a equação reduzida da circunferência. E só em olhar você já pode determinar quem é o raio e quem é o centro. Então, o centro ele vai ter coordenada 3 e 2. E o raio vai ser igual a 6. Professor, mas só que eu não entendi ainda por que o senhor colocou esse 9 e esse 4. Deixa eu trocar de cor aqui, pegar uma cor preta. Então, vamos lá. Vamos relembrar aqui. Vou pegar um produto notável genérico aqui. Ó. Se você tem aqui, ó, x menos a ao quadrado. Isso aqui seria o quadrado do primeiro termo. Menos, na verdade, né? Coloquei um menos. Deixa eu apagar aqui. Quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Como é que eu sei que esse trinômio aqui ele é um quadrado perfeito? Então você vai olhar para o termo central, né? Pode olhar em módulo ou pode esquecer o sinal. O termo central, que é 2xa, que é 2 vezes x vezes a, ele vai ser igual a 2 vezes a raiz quadrada do primeiro termo vezes a raiz quadrada do último termo. Se você fizer as contas aqui, você vai ter que 2xa é igual a 2xa. Até aí, alguma dúvida? Tá, uma vez que você sabe disso aqui, você pode verificar. Ó. Vamos pegar o exemplo aqui. Você tem ali o x ao quadrado menos 6x mais aqui o quadrado, né, que eu falei para vocês. Então, observe o seguinte, ó, o termo central é 6x, correto? Ele vai ser igual a 2 vezes a raiz quadrada do primeiro termo vezes o segundo termo. Mas só que o segundo termo, eu não sei quem é.
É uma interrogação. Então você vai saber que isso aqui vai ser 2x. 6x, na verdade, vai ser igual a 2 vezes x vezes a interrogação. Aqui é uma interrogação. Eu coloquei 3, mas é uma interrogação. Então, qual é o número que multiplicado por 2x de quem? De 6x. Esse número só pode ser quem? Só pode ser o 3. Sim, é o 3. Mas, professor, mas por que é 3 aqui só colocou 9? Porque o último termo ele é elevado ao quadrado, né? Então, onde tem esse quadrado aí, ó, você pode dizer que é 3 ao quadrado, que é quanto? 9, correto? Então, é assim que você completa quadrados. Então, desse jeito, a gente pegou essa equação geral, transformou numa equação reduzida, que é x menos 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 36, que eu falei que o 36 é 6 elevado ao quadrado. Então, dessa forma, já sabe que o centro é 3 e 2 e a medida do raio é 6, correto? Vamos lá, então. O método 2 é o método analisando os coeficientes. Então, a gente vai examinar agora um problema onde você tem uma equação do segundo grau, com variável x e y, com coeficientes reais, né? No caso, eu peguei essa equação. Ax ao quadrado mais by ao quadrado mais cxy mais dx mais ey mais f igual a zero. Então, perguntas. Tenho 3 perguntas a fazer sobre essa equação aqui, ó. Quais são as condições que A, B, C, D e E devem satisfazer para que ela represente uma circunferência? A primeira pergunta que eu faço. Segunda pergunta. Quais são as coordenadas do centro? Terceira pergunta. Qual é o raio? Então, observe que quando você tem uma equação reduzida à circunferência, você olhou para a equação, você já sabe quem é o centro e quem é o raio. Agora, quando você tem uma equação como essa, primeiramente você não sabe nem se ela representa uma circunferência, né? E se ela representar, quem é o raio? Quem é o centro da circunferência? Entendeu? Então, é através dessa equação que a gente vai analisar os coeficientes. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar essa equação que eu falei para vocês, ax ao quadrado mais by ao quadrado mais cxy mais dx mais ey mais f igual a zero, e vou dividi-la, toda essa equação, vou dividir por A. Essa equação por A, lembrando que como o A vai estar no denominador, ele tem que ser diferente de zero. Quando eu divido aquela equação, você vai ter a seguinte equação: x ao quadrado mais b sobre a y ao quadrado mais c sobre a xy mais d sobre a x mais e sobre a y mais f sobre a igual a zero. O que eu vou fazer agora? Eu vou comparar essa equação com a equação geral da circunferência. A gente já viu que essa aqui é a equação geral da circunferência. Então, eu vou comparar essa equação com essa equação. Correto? Então, comparando. Comparando, observa aqui, ó. Você sabe que aqui você tem x ao quadrado, aqui você tem x ao quadrado. Então, o coeficiente aqui é 1. Correto? Aqui também é 1. Então, nada se pode falar até agora. Então, agora eu vou comparar o coeficiente do y ao quadrado dessa equação com o coeficiente do y ao quadrado dessa equação. Então, você tem que o coeficiente do y ao quadrado é b sobre a. E o coeficiente aqui desse y ao quadrado é 1. Então, você vai fazer b sobre a igual a 1. Então, resolvendo aqui, você vai ter que a vai ser igual a b, que vai ser diferente de zero. Lembrando que o a é diferente de zero, correto? Agora, eu vou comparar o coeficiente, nesse caso aqui, você sabe que os coeficientes de x ao quadrado e y ao quadrado devem ser iguais, né? Mas não pode ser nulo, para poder ser uma circunferência, uma das condições. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou comparar o coeficiente do xy, né, com o coeficiente do xy aqui da equação geral da circunferência. Aí você observa que não tem, né? Na equação geral da circunferência não tem nenhum termo que depende de x e y aqui, ó, correto? Então a gente vai falar o seguinte: se não tem, você vai falar que c sobre a vai ser igual a zero, né? É como se nessa equação aqui tivesse mais
0x, y, mas não tem, então é zero. Então, C sobre A é igual a zero. Então, passando o A multiplicando, você vai ter que o C é igual a zero. O que isso quer dizer? Que não há termo em x e y, correto? Agora eu vou comparar o termo, o coeficiente do termo x. Aqui, ó, x. Professor, mas cadê o x aqui? Está aqui, ó. Então, o coeficiente de x é D sobre A. Nessa equação. E o coeficiente de x na equação da circunferência é menos 2xc. Então, comparando, ó, vou igualar. Ficaria D sobre A igual a menos 2xc. Implica, né? Eu vou isolar o xc. Isolando o xc, você vai ter que xc vai ser igual a menos D sobre A. Ou seja, é só você pegar esse menos 2 e passar. Está multiplicando aqui, ó, passou dividindo. Correto? De forma análoga, eu vou fazer para o coeficiente de y. Então, E sobre A vai ser igual a quem? Menos 2yc. Então, fazendo os cálculos aqui, ó, isolando novamente o yc, você vai passar isso aqui dividindo, tá multiplicando para dividindo, você vai ter que o yc vai ser igual a menos E sobre 2A. E agora eu vou comparar aqui o termo independente, ó. Observe que o f sobre A ele não depende de ninguém. Então, você vai pegar f sobre A, vai igualar com quem? Com isso aqui tudinho, ó, porque também não depende nem de x nem de y, é o termo independente. Então, comparando f sobre A, você vai ter f sobre A igual a xc ao quadrado mais yc ao quadrado menos r ao quadrado. Então, o meu objetivo aqui é isolar o r, correto? Então, primeiramente vou isolar r ao quadrado. Então, isolando r ao quadrado, ficaria r ao quadrado igual a xc ao quadrado mais yc ao quadrado menos f sobre A. Professor, não entendi. Ó. Eu só peguei esse menos r ao quadrado, passei para o primeiro membro, né? Ele troca de operação, tá somando, vai passar subtraindo. Eu peguei esse f sobre A, passei para o segundo membro, tá somando, passa subtraindo, correto? Aqui na verdade está subtraindo, né? E passa somando. Então, observe que o R ainda ele não está isolado. Então, o que eu vou fazer agora? Você vai fazer o seguinte, você sabe que o xc, né, na equação anterior, quem era o xc na equação anterior? Vocês lembram quem era o xc? Está aqui, ó. O xc é menos D sobre 2A, correto? Então, só fiz substituir aqui, onde tem xc, o xc é menos D sobre 2A. E o yc vai ser menos E sobre 2A. Então, fiz substituir aqui. Onde tem xc, eu coloquei menos D sobre 2A. E onde tem o yc, eu coloquei menos E sobre 2A, correto? Lembrando que aqui eu vou ter que elevar ao quadrado. Então, elevando isso aqui tudo ao quadrado, ó, vou levar isso aqui ao quadrado e vou levar isso aqui ao quadrado. Quando você leva ao quadrado, você vai ter, ó, sinal negativo, expoente para resultado positivo. Então, ficaria 2, ficaria D ao quadrado dividido por 4A ao quadrado, mais, elevando esse termo ao quadrado, ficaria E ao quadrado sobre 4A ao quadrado, menos, aqui eu já tirei o mínimo, né? Ficaria 4AF dividido por 4A ao quadrado. Correto até aí? Então, como aqui os denominadores são todos iguais, a gente pode colocar em uma só fração. Então, você já isolando o R, eu faço em forma de raiz quadrada aqui. Então, ficaria D ao quadrado mais E ao quadrado menos 4AF dividido por 4A ao quadrado. Correto? Então, você observa o seguinte, ó, que como R ele é um número real positivo, pelo fato de ele ser raio, né, não tem raio negativo, então R ao quadrado ele tem que ser maior que zero. Então, se o R ao quadrado tem que ser maior que zero, esse D ao quadrado mais E ao quadrado menos 4F ao quadrado, menos 4F na verdade, ele também tem que ser maior que zero, correto? Então, essa é a condição necessária para a existência da circunferência. Alguns livros também falam que isso aqui, ó, que o raio ele vai ser igual a raiz quadrada de D ao quadrado mais E ao quadrado menos 4AF dividido, ó, raiz quadrada de 4, 2,
Raiz quadrada de A ao quadrado é módulo de A, tá? Também é a mesma coisa, não esqueça disso. Então vamos lá, ó. Agora vamos responder aquelas 3 perguntas feitas no início do problema. Quem que lembra? A primeira pergunta era o seguinte: quais são as condições que A, B, C, D e F devem satisfazer para que ela represente uma circunferência? Então lá, respondendo. Primeira condição é que o B tem que ser igual a A e tem que ser diferente de zero, correto? O C tem que ser nulo, ou seja, não tem que existir termo xy. E a outra condição é que D ao quadrado mais E ao quadrado menos 4AF tem que ser maior que zero pelo fato de ser o raio, correto? Então, para ser a condição de existência para essa circunferência, como eu falei, né? Quer dizer que uma equação de segundo grau ela só vai representar uma circunferência se x ao quadrado e y ao quadrado tiverem coeficientes iguais, diferente de zero, é claro, né? E se não existir termo misto, ou seja, não tem que existir um termo xy, correto? E se o r ao quadrado for igual a d ao quadrado mais e ao quadrado menos 4af dividido por 4 ao quadrado, e ele tem que ser real e positivo. Essa era a nossa primeira pergunta. A segunda pergunta quer saber quais são as coordenadas do centro. Então, as coordenadas do centro vão ser menos d sobre 2a e menos e sobre 2a. Lembrando que aqui é o xc, coordenada x do centro, e aqui é o yc, coordenada yc do centro. E a terceira pergunta, qual é o raio? Então, o raio vai ser igual a raiz quadrada de d ao quadrado mais e ao quadrado menos 4af dividido por 2 vezes módulo de a. Então, toda vez que você se deparar com uma equação geral da circunferência, se você quiser determinar o raio, você vai utilizar essa fórmula. E se você quiser determinar o raio, não, perdão, se quiser determinar o centro, você vai utilizar essa fórmula. E se você quiser determinar o raio, você vai utilizar essa fórmula aqui, correto? Se você não quiser usar o método de completar quadrados, porque se você conseguir transformar numa equação reduzida, fica mais simples ainda determinar quem é o centro e quem é o raio da circunferência. Então, dando continuidade aqui, ó, vamos fazer algumas observações. A primeira observação é a seguinte: ó, se uma das 3 condições necessárias, ou seja, A igual a B, diferente de zero, C igual a zero, e d ao quadrado mais e ao quadrado menos 4f for maior que zero, não for satisfeita, a equação do tipo ax ao quadrado mais by ao quadrado mais cxy mais dx mais ey mais f igual a zero, ela não vai representar uma circunferência. Então, se ela não representa uma circunferência, ela vai representar o quê? Ela pode representar uma cônica, ou ela pode representar a reunião de 2 retas, ou até mesmo um ponto ou um conjunto vazio, correto? Mas cônica é assunto das próximas aulas, correto? A segunda observação, que é quando a equação de uma circunferência apresenta x ao quadrado e y ao quadrado com coeficientes unitários, ou seja, quando o coeficiente de x ao quadrado for 1 e o coeficiente de y ao quadrado for 1, as coordenadas do centro e do raio ela pode ser calculada de forma mais simples, né? Então, no caso, a coordenada xc do centro vai ser dada por menos d sobre 2. A coordenada yc vai ser dada por menos e sobre 2. E a coordenada do raio vai ser dada por xc ao quadrado mais yc ao quadrado menos f. Então, fica bem mais fácil utilizar essas fórmulas aqui. Lembrando que eu só vou poder fazer isso quando o coeficiente de x ao quadrado e o coeficiente de y ao quadrado for igual a 1. Nesse caso aí, correto? E a terceira observação, né? Que fala que outro processo prático é quando A for igual a B for igual a 1 para obter o centro e o raio de uma circunferência, é passar a equação geral para a equação reduzida da circunferência, né? Que foi o exemplo lá do completar quadrados. Lembrando que x, c, y, c representam o centro da circunferência, o r é o raio, e uma vez que você consegue transformar na equação reduzida, as coordenadas do centro e do raio são de forma exata. Exata, na verdade, que eu falo imediata, correto? Então, para fixar mais esse conteúdo, vamos ver aqui alguns exemplos.
Então, exemplo número 1. Qual das equações abaixo representa uma circunferência? Então, letra A, você tem x ao quadrado mais y ao quadrado menos 5x menos 7y menos 1 igual a zero. Essa equação, ela representa uma circunferência? Vamos lá, relembrar. Para representar uma circunferência, eu tenho que saber aquelas condições, né? Primeira condição, o A tem que ser igual ao B, que tem que ser diferente de zero. A segunda condição é que não tem que ter termo misto, né? E a terceira condição é aquela condição do raio, que tem que ser positivo o raio. Então, essa letra A, ela não representa uma circunferência. Por quê? Porque a gente vê aqui que o coeficiente do x ao quadrado, que é o A, ele é igual a 1. E o coeficiente do y ao quadrado, que aqui é B, não é A, é B, é igual a 3. Ou seja, x ao quadrado e y ao quadrado não tem coeficientes iguais, correto? Então, exemplo B aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado mais xy menos 4x menos 6y menos 9 igual a zero. Essa equação, ela representa uma circunferência? Observe esse termo aqui, ó. Uma das condições diz é que não pode ter termo misto. Então, nessa equação apareceu um termo misto, né? Então, representa uma circunferência? Não, porque o C é igual a 1. Ou seja, existe um termo misto. Esse C aqui ele tinha que ser nulo. Tinha nem que aparecer aí. Correto? Letra C. 3x ao quadrado mais 3y ao quadrado mais 4x menos 6y mais 15 igual a zero. Representa uma circunferência? Então, vamos primeiro olhar aqui para o A e para o B. Ó. Você observa para o A e para o B. Opa, os termos eles são iguais. Não tem um termo misto. Será que representa uma circunferência? Também não representa uma circunferência. Por quê? Porque não vai satisfazer a condição do raio. Lembra que fala que d ao quadrado mais e ao quadrado menos 4af tem que ser maior que zero. Será que vai dar maior que zero? Então, olhando para cá, ó, você tem que o A é igual a 3, que é igual ao B, correto? O C não aparece, o termo misto não aparece. Esse 4x, o 4 vai ser o coeficiente do x, que é o D, né? O D vai ser igual a 4. O E vai ser igual a menos 6. E o F vai ser igual a 15. Então, você vai pegar o valor de quem? O valor de D, o valor de E, o valor de A e o valor de F substituindo nessa equação. Se der um número positivo, opa, aí satisfez a condição do raio. Mas não vai dar um número negativo, ó. Observe, ficaria D ao quadrado, ficaria 4 ao quadrado, 16. E ao quadrado, ficaria menos 6 ao quadrado, 36. Menos 4 vezes A vezes F. O A vale 3, o F vale 15, que vai dar menos 180. Fazendo essa soma aqui, você vai ter um resultado igual a menos 138, que é um número negativo, menor que zero. Logo, o raio ia ser um número complexo, né? Que é assunto das nossas próximas aulas. Letra D. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 2y mais 2 igual a zero. Será que representa uma circunferência? Também não. Por quê? Ó, você observa que o coeficiente de x ao quadrado e o coeficiente de y ao quadrado são iguais, correto? Opa, a primeira condição está satisfeita. Não tem termo misto, mas quando você vai verificar o raio, você observa que o raio vai ser igual a zero, né? Ou seja, o raio nulo, não existe raio igual a zero, correto? Então, por isso que aqui também essa equação aqui ela não representa uma circunferência. Letra E, 2x ao quadrado mais 2y ao quadrado menos 4x menos 6y menos 3 representa uma circunferência? Vamos verificar. Aparentemente sim. Ó. Você tem que o termo de x ao quadrado e o termo y ao quadrado são iguais. Não tem termo misto. Agora, bora verificar a condição do raio. Então, você vai ter que d ao quadrado, ficaria menos 4 ao quadrado, daria 16, mais e ao quadrado, menos x ao quadrado, 36, né? Menos 4 vezes a vezes f. Então, menos 4 vezes a vezes f vai dar 24. Então, somando 16 mais 36 mais 24 vai dar 76. 76 é um número positivo, né? Então, satisfaz a condição do raio aí.
Logo, essa equação ela representa uma circunferência, correto? Então vamos para mais um exemplo aqui, ó. Exemplo número 2. Achar o centro e o raio da circunferência lambda, cuja equação é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais y menos 1 igual a zero. Então observe que nesse exemplo aqui a gente não precisa verificar se essa equação é uma circunferência, porque o exercício já está afirmando, correto? Então aqui a gente poderia utilizar o método de completar quadrados, mas vamos fazer de forma tradicional. Então o primeiro passo, como é que a gente vai fazer a solução? O primeiro passo é identificar os coeficientes. Então olhando para a equação, né, eu tenho que saber quem é A, quem é B, quem é D, quem é E e quem é F. Então lembrando que o A é o coeficiente de x ao quadrado. Então A vai ser igual a quanto? Vai ser 1. Né? O B é o coeficiente de y ao quadrado. Então B também vai ser igual a 1. Tem termo misto? Tem algum número que depende de x e y ao mesmo tempo? Não tem. Por isso que é uma circunferência. Né? Se tivesse um termo misto aqui, já não era circunferência. Então C é zero. Quem é o D? O D vai ser o coeficiente de x. Então quem está acompanhando o x é menos 2. Ó. O E é o coeficiente de y. Quem está acompanhando o y é quem? É 1. Não aparece, mas tem 1 aqui. Ó. E o F é o termo independente. Aquele cara que está solteiro. Não tem ninguém lá com ele. Não depende de ninguém. Então F é menos 1. Correto? Então observe que você já sabe quem é A, quem é B, quem é D, quem é E e quem é F. Lembrando que são os coeficientes. Opa, você lembra daquelas observações, aquelas 3 observações que eu falei? Ó? O A e o B, eles têm coeficiente unitário. Então, para encontrar a coordenada do centro, eu vou utilizar a seguinte fórmula. Então, o xc vai ser igual a menos d sobre 2. Fica mais simples. Então, implica que o xc vai ser igual a menos da fórmula. Quem é o d? Menos 2. Ficaria menos 2 dividido por 2. Então, você vai ter que o xc só pode ser quanto? 1. Então, você já encontrou a coordenada xc do centro. Encontrando agora a coordenada YC, a fórmula vai ser menos E dividido por 2, ou seja, a metade do oposto de E, no caso. Né? Então, o YC vai ser igual a menos da fórmula. O E, a gente encontrou que vale 1, dividido por 2. Já encontrei a coordenada YC do centro. Então, eu já sei a coordenada do centro. A coordenada do centro vai ser 1 e menos meio. Agora falta determinar o raio. Lembrando que o A e o B, eles são iguais a 1, é unitário. Então, para eu determinar o raio, eu vou usar essa equação aqui. Ó. O raio vai ser a raiz quadrada do x centro ao quadrado mais y centro ao quadrado menos o f. Então, você vai ter que o raio vai ser igual a raiz quadrada. Quem é o xc? Acabei de encontrar, o xc é 1. Então, fica 1 ao quadrado mais yc menos meio. Menos meio ao quadrado menos, né? Vou colocar um mais aqui, é menos. Menos f. Mas o f a gente sabe que é menos 1. Então, fica menos 1. Aí daqui para cá é conta, né? Então, você vai ter que raio vai ser a raiz quadrada. 1 ao quadrado vai ser 1. Mais. Vou logo agrupar esse outro aqui, ó. Menos vezes menos dá mais. Então, fica mais 1. Base negativa expoente par, resultado positivo. Então, fica mais meio ao quadrado, ficaria 1 quarto. Então, aqui é conta, né? Então, você vai ter que o raio vai ser igual a raiz quadrada. Vou fazer passo a passo aqui. 1 mais 1, 2. Ficaria 2 mais 1 sobre 4. Então, resolvendo essa fração,
a gente faz assim de forma direta. Repete o 4, que é o denominador. Vou multiplicar por 2 e somar com 1. 4 vezes 2, 8. Mais 1, 9. Dá para tirar a raiz. São duas raízes exatas aí. Raiz quadrada de 9 e raiz quadrada de 4. Logo, o raio vai ser igual a 3 sobre 2. Então tá aí, ó. Te determinou a coordenada do centro dessa circunferência e o raio dessa circunferência. Beleza? Então vamos lá. Para terminar a aula, vamos pegar esse outro exemplo aqui, ó. Você tem obter o centro e o raio da circunferência lambda, cuja equação é 4x ao quadrado mais 4y ao quadrado menos 4x menos 12y mais 6 igual a zero. Então, observe que ela já afirma que é uma circunferência essa equação. Mas, professor, eu vou poder usar aquelas fórmulas reduzidas que o senhor mostrou no exemplo 2? Vai, desde que o A e o B forem unitários, for igual a 1. Mas aqui é 4. O A vale 4, o B vale 4. Mas a gente pode simplificar. O que eu vou fazer? Eu vou pegar toda essa equação e vou dividir por 4. Então, dividindo por 4, você vai ter a seguinte equação. Ficaria x ao quadrado mais y ao quadrado, só estou dividindo 4 dividido por 4 dá 1. 4 dividido por 4 dá 1. Menos 4x dividido por 4 vai ficar menos x. Menos 12y dividido por 4, menos 3y. E 6 dividido por 4, já fatorando, fica 3 sobre 2. Correto? Eu posso fazer isso? Posso, porque eu dividi toda a equação. Ó. 0 dividido por 4 é 0. Então, se você divide toda a equação, você não está modificando essa equação. Então, uma vez que você fez isso, ó, você já sabe quem é A, quem é B, quem é D, quem é E, quem é F. Então, de forma análoga. Então, A vai ser quem? Vai ser 1. O B vai ser quem? Vai ser 1. O D vai ser igual a menos 1. O E vai ser igual a menos 3. E o F vai ser igual a 3 sobre 2. Então, novamente, ele quer o centro e o raio. Deixa eu trocar a cor da caneta aqui. Então, para determinar a coordenada do centro, como o A é 1 e o B é 1, eu vou utilizar aquela forma reduzida. Então, x centro vai ser igual a menos D sobre 2. Então, você vai ter que o x centro vai ser igual a menos, o D é menos 1 dividido por 2. Então, implica aqui que o x centro ele vai ser igual a meio. Então, guarda aqui. Correto? Agora, encontrando o y centro. O y centro vai ser igual a menos E sobre 2. Mas você sabe que o E, o menos E da fórmula, é menos 3. Então, fica menos 3 dividido por 2. Então, você sabe que o y centro só pode ser 3 sobre 2. Guarda aí. Então, você já determinou a coordenada do centro, né? Então, a coordenada do centro vai ser 1/2 e 3 sobre 2. Agora, eu quero saber quem é o raio. Então, lembrando, para calcular o raio, a fórmula vai ser essa aqui, ó. Vai ser raiz quadrada de xc ao quadrado mais yc ao quadrado menos f. Correto? Lembrando que eu só posso utilizar essa fórmula porque o coeficiente de x ao quadrado e y ao quadrado são unitários. Então, você vai ter que o raio vai ser igual a raiz quadrada. O x a gente já sabe que é meio. Então, fica meio ao quadrado. Mais o yc, 3 sobre 2 ao quadrado. Menos f, que é 3 sobre 2. Então, você vai ter que o raio vai ser igual a raiz quadrada. Resolvendo aqui essa potência, você vai ter 1/4 mais 9/4 menos 3 sobre 2. Daqui a conta, tá? Então, eu vou logo somar essas frações que tem mesmo denominador. Então, somando 1/4 mais 9/4,
vai ser 10 quartos. Simplificando, dá 5 sobre 2, menos 3 sobre 2. Então, o raio vai ser igual, de forma análoga. Eu vou repetir aqui o denominador, né, que é 2, e vou subtrair. 5 menos 3, 2. Então, você vai ter que o raio vai ser igual a raiz quadrada de 1. Implica que o raio vai ser igual a 1. Então, dessa maneira, você determinou o raio da equação da circunferência na forma geral. Lembrando que você poderia resolver esse mesmo probleminha aqui utilizando, transformando, na verdade, essa equação geral na equação reduzida. Como? Através do processo de completar quadrados. Correto, pessoal? Então, chegamos ao final da videoaula. Acesse sempre o AVA do Colégio Militar de Manaus para outros conteúdos. Então, observe que lá na nossa página inicial do AVA, eu já postei a data da nossa primeira avaliação e a data da nossa primeira live. Então, fique atento. Resolva os exercícios postados, tá? Tirem dúvidas no chat, nos fóruns. Participe, não deixe para a última hora. Então, até a próxima aula, se Deus quiser.